Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa última aula do bloco 4, a última aula do canal para fechar de vez essa playlist. No bloco 4 assistimos às aulas importantíssimas, tá? Aula 1 e aula 2 de LDB, a aula mais importante do canal. Se você não tá com aquela aula na veia, volte imediatamente. Eu não aceito que um aluno meu não saia daquela aula fera do primeiro artigo ao 28º artigo. Por quê? Vocês vão ficar felizes agora. Se vocês forem pegar o tópico 14 do edital, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que o edital está falando sobre o ECA? Tá? O ECA é enorme, mas o que é que o edital trouxe? Tá? Ele falou o ECA e o detalhamento dos direitos à educação. Ou seja, os artigos do ECA que vão falar sobre a educação para a criança e para o adolescente. Tá? Só que se eu fui pesquisar esses artigos, um artigo acho que de 56 até o 59, ou 54 até o 59, a gente vai ver agora aqui nos próximos slides. Véi, eu juro pra vocês, é a mesma coisa que tá na LDB. É a repetição da LDB, tá? Por quê? Porque o ECA, ele não cria nenhuma lei. O ECA, às vezes, ele detalha alguma lei, mas ele não cria. Portanto, se você sabe o que a LDB diz sobre educação da criança, que é aquela educação, por exemplo, educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos, isso aí tá na LDB. A LDB vai falar sobre educação infantil, né, que se divide em creche e pré-escola. O ECA também traz isso. Então, basicamente, olha para mim, o ECA repete o que a LDB diz. Portanto, se você vir algo na sua prova sobre educação, leis, cara, aula 1 e aula 2, eu garanto para vocês que vocês respondem qualquer questão sobre ECA, sobre LDB. Outro tópico aqui, tá? Tópico 7 do edital traz a definição constitucional para a educação nacional, ou seja, a educação vista da Constituição. Eu não dei aula disso daqui, por quê? Porque isso aqui é a LDB toda. É a LDB toda. Gente, presta atenção. O tópico 7 é a educação vista da Constituição. Beleza. Ele vai repetir o que a LDB diz, tá? Só que o que acontece? Na Constituição, você tem as normas gerais. A Constituição ela não vai detalhar, esmiuçar. Quem faz isso é a LDB. Por isso que eu só dei aula de LDB do primeiro artigo ao 28º, esmiuçando tudo. Todo o sistema da educação nacional importante para a sua prova, eu trouxe nessa aula. Tá? A Constituição vai falar, por exemplo, que é dever do Estado e da família educar. A Constituição vai falar dos sistemas de ensino, da União, do Estado. Só que quem vai falar, por exemplo, o artigo 9º da LDB, vai falar das obrigações da União, a incumbência da União. O artigo 10º vai falar das incumbências do Estado. O artigo 11º vai falar das incumbências do município. O artigo 12º vai falar das incumbências da escola. O artigo 13º vai falar das incumbências dos professores. Então, a Constituição diz algo que a LDB já diz, só que a LDB ela vai esmiuçando, dando detalhes. E no ECA também é a mesma coisa. O ECA ele não cria lei, ele não cria nada novo. Portanto, a aula 1 desse bloco, que fala sobre a LDB, e a aula 2, de verdade, é a aula mais importante dessa playlist, porque ela te dá repertório e capacidade para resolver qualquer questão. Trouxe os principais artigos do ECA, tá? Falando o que é o ECA, criança, né? Se qualifica criança com quantos anos de idade, adolescente, a partir de quantos anos de idade, essas coisas assim de ECA, que vocês têm que levar para a prova por precaução. Mas se o ECA trouxer os artigos dele, da educação, vocês vão acertar porque vocês viram a aula de LDB e eu ainda vou trazer esses artigos do ECA, que fala sobre educação, para vocês verem que é basicamente a repetição da LDB, beleza? Então, pega seu café, vamos para a aula, que estudar é bom demais. E acelera, hein? Reta final, não dá mole não. Bom, pessoal, essa aula ela vai se resumir em duas partes, tá? Nessa primeira parte eu vou estar trazendo para vocês os artigos da ECA que o edital de vocês trouxe. A ECA e o detalhamento do direito à educação. Então, a parte da ECA, desse Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar alguma coisa sobre a educação de fato, vai ser basicamente do artigo 53 ao 59. E eu vou estar provando para vocês que ECA não cria lei. Ela detalha o que a LDB diz. E que, mesmo se você nunca tivesse visto essa aula, se tivesse visto a aula de LDB, você ia acertar as questões. Por quê? Artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança e o adolescente tem direito à educação visando, aí o ECA traz, desenvolver o educando, exercício da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho.
Isso aqui é o artigo 2º da LDB, que eu trago dizendo que qualquer projeto educacional, qualquer sistema de ensino, a LDB fala que as finalidades desse projeto de educação devem ser desenvolver o educando, qualificar para o mercado de trabalho e exercer a cidadania. O ECA, ele traz a mesma coisa. Percebe? Como o que eu disse faz sentido? Artigo 54. Estabelece que a criança e o adolescente têm direitos específicos dentro da escola visando garantir, vou até grifar, o acesso e a permanência. Gente, no artigo 3º da LDB, nos princípios da educação, eu trago aqui que o principal não, mas um importante princípio é de garantir a igualdade de condições de acesso para todo mundo e a permanência do estudante. Por exemplo, eu moro na zona urbana, eu consigo me locomover aqui e ir até a escola mais fácil. Quem mora na zona rural, não. É princípio garantir que a igualdade de condições para acesso e a permanência do estudante seja igual para todo mundo, seja de maneira igualitária, de forma igualitária. Percebe? Então, quando o ECA ele traz que a criança e o adolescente ela tem direitos específicos visando o quê? Garantir o acesso à permanência, eu estou falando do artigo 3º da LDB. Tá? Outra coisa importante aqui, ó, transporte, o ECA ele fala muito sobre transporte escolar, merenda e material didático. Tá? Já é um detalhamento. Por quê? Isso é garantir o acesso à permanência. A pessoa que não tem condições de levar merenda de casa, ela tem que ser garantida, não, tem que ser garantida a ela o quê? Merenda na escola, merenda gratuita. Aquela criança que não tem condições de comprar o material escolar, ela não pode deixar de ir para a escola por causa disso. O poder público, por meio de políticas públicas, deve oferecer um auxílio, deve oferecer os materiais para essas crianças. Tanto que um prefeito próximo aqui da minha cidade fez isso, tá? Distribuindo material escolar, que é caro, nem todo mundo tem condições. Perfeito? Então o artigo 54 do ECA, ele traz isso que a LDB traz, tá? E eu estou provando para vocês que é a mesma coisa. O artigo 54 já vai estabelecer que a criança e o adolescente ele tem o direito à educação, devendo ser garantido ao longo da vida e sem discriminação. Garantir ao longo da vida é dizer que, por mais que a criança ela não tenha tido educação na pré-escola, por exemplo, por algum motivo ela ficou fora da escola, não é porque ela está atrasada que ela não tem direito à educação. Tá? E sem discriminação. O artigo 4º da LDB ele traz as garantias e deveres do Estado. E o Estado ele tem uma garantia, que eu até coloquei aquela sigla para vocês não esquecerem, o AEE, Atendimento Educacional Especializado aos Educandos com Transtorno e Deficiência. Então, quando a UECA diz que deve ser garantida ao longo da vida e sem discriminação, é que independente se a pessoa ela esteja atrasada por algum motivo financeiro, algum problema familiar, às vezes pega uma família desestruturada, que não tem condições emocionais de cuidar da criança e acaba nem colocando ela na escola, ou se ela ficou fora da escola porque ela tem algum tipo de transtorno mental, algum tipo de deficiência, gente, o artigo 4º ele garante isso, que esse acesso ele deve ser sem discriminação, por quê? Porque o atendimento educacional especializado aos educandos com transtorno e deficiência é garantido, é um dever do Estado, e no artigo 4º eu trago lá para vocês. Tá vendo a importância de ver a LDB, do primeiro artigo ao 28º? O quanto de recursos você está usando com uma lei, usando em um estatuto totalmente diferente. Então você pega uma lei, olha para o estatuto e vê que as coisas se comunicam. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz, por quê? Porque fez com que a gente não precise estudar algo que nós já vimos, tá? Vamos lá, do artigo 55 ao 56, eu identifiquei que eles tratam, o ECA, né, o estatuto, ele trata muito sobre o dever dos responsáveis e da escola. Sobre os responsáveis, quais são os deveres dos responsáveis em relação à educação da criança e do adolescente? Dos responsáveis. No artigo 6º da LDB, a gente viu que pais ou responsáveis, eles têm a obrigação de matricular as crianças na escola a partir da pré-escola, a partir dos 4 anos. Educação básica obrigatória é a partir dos 4 anos até os 17 anos. Aqui o pai ele tem a obrigação de matricular seus filhos. Tá? Então o ECA ele vai repetir essa mesma coisa que a gente viu aqui no artigo 6º, tá? Artigo 6º da LDB. Sobre a escola, também está nas incumbências da escola da LDB, mas eu vou trazer aqui para vocês uma cola, tá? Bom, o ECA ele diz o seguinte, que a escola ela tem o dever de comunicar ao conselho tutelar o aluno que tiver
ultrapassado em 30%. Não é 20%, não é 15%, não é 35%. É 30% de quê? De faltas. O aluno ele ultrapassou o número permitido em 30%. O que já é errado, o aluno ele ultrapassar o limite. Chegar no limite de falta já é ruim, reprovar por falta. Imagina ultrapassar em 30% o número de faltas. Quando isso acontece, é porque tem alguma coisa muito errada. Portanto, o ECA diz que os pais não, a escola, perdão, o microfone eu vi que estava levantado, abaixei aqui agora. Então, a escola ela deve comunicar ao conselho tutelar esse tipo de aluno que tem aí 30% de falta acima do permitido. A escola ela também deve comunicar o rendimento escolar e fazer campanhas éticas que promovam o bem-estar e combate ao bullying. Isso aqui é importante, tá? A gente viu que é incumbência da escola preservar o quê? A gente viu que a educação ela segue 3 princípios. O princípio político, que é o princípio de você entender que você é um cidadão, que você tem direitos e deveres, princípio político. A educação tem outro segundo princípio chamado princípio ético, que é de promover a educação no sentido de bem-estar da sociedade, no sentido de não discriminar ninguém, tá? Esse é o princípio ético, princípio moral. E a educação tem o último princípio, que é o princípio estético. E aqui, quando a escola ela faz campanhas éticas que promovam bem-estar e combate ao bullying, é fortalecendo aí, o ECA está fortalecendo aí o princípio ético. E aqui embaixo, no artigo 59, falando sobre educação, para finalizar, o ECA ele traz o incentivo ao princípio estético. A gente viu que o princípio estético é esse princípio de beleza, não beleza no sentido, você é bonito, você é feio. É no sentido de, olha como essa escola tá limpa, olha como essa escola tem cultura, olha como as artes elas são expostas na parede, olha como as feiras de ciências são incentivadas, tá? E aqui no artigo 59 a gente tem os incentivos aos programas culturais, de atividades esportivas e lazer. Portanto, no artigo 59 a gente trata sobre o princípio aí estético, tá bom? Gente, se o edital da ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está no edital de vocês, quiser cobrar aquilo, é isso aqui. Tá no edital, já vimos tudo em LDB, zero surpresas, aqui é questão garantida na hora da prova. Vocês já sabem isso. Agora, e se ele quiser falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente em sua essência? E se a prova quiser trazer para vocês os principais artigos do ECA? Como assim? Como as questões de Estatuto da Criança e do Adolescente gostam de cair em concursos de professores. Perguntando o que é uma criança, o que é um adolescente, qual a idade que o indivíduo precisa ter para ele ser caracterizado, qualificado como uma criança, qual a idade que o indivíduo precisa ter para ser classificado como um adolescente. Então, isso é o ECA em sua essência. Quais são os deveres que a sociedade deve ter para proteger a criança? E se ele quiser cobrar isso? Se ele for além do edital? Bom, pensando nisso, eu trouxe aqui os 5 primeiros artigos do ECA, que pelo que eu estudei, são os artigos que vai mostrar para vocês, que vai ilustrar o que o Estatuto da Criança e do Adolescente quer de vocês. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente, a essência dele. Qual é a essência dele? Você precisa saber, e disso para a prova, porque é um recurso a mais. Beleza? Então a gente vai tratar aqui. O artigo 1º do ECA. Tá? Vou até colocar aqui. ECA. Liguei a caneta. Liguei a caneta. Vamos botar aqui. ECA. Foi. Artigo 1º, tá, do ECA. Ele dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Como assim proteção integral? Gente, quando eu digo proteção integral, eu estou falando que é aquela proteção que ela deve ser respeitada, ela deve ser garantida em todos os lugares ou áreas, tá? Em todos os lugares ou áreas. Como assim todos os lugares ou áreas? Cara, isso aqui é igual dizer que em qualquer ambiente, a criança e o adolescente, ela tem que ter a sua proteção integral garantida, tá? Em qualquer ambiente, independente do lugar ou da área que aqueles adolescentes ou crianças estejam, tá? Proteção integral é isso, beleza? Agora, as crianças e adolescentes devem ter essa proteção integral garantida por quem? Devem ter proteção integral garantida pela SEF. O que é a SEF? Sociedade, o Estado
e a família. Todos esses três entes, eles precisam garantir a proteção integral, que é aquela proteção de evitar um abuso, evitar um acidente, dar prioridade, né, em primeiros socorros. Tem que dar também uma prioridade na execução de políticas públicas sociais para as crianças e adolescentes. Tem que dar prioridade no atendimento. Tem que dar prioridade no atendimento público, tá? Importante. Se tiver uma prioridade de atendimento, tem que ser um atendimento público, tá? Mas do mais, o que eu quero dizer é que a proteção integral ela deve ser sim garantida pela sociedade, pelo Estado e pela família. O artigo 2º, ele diz: considera-se criança e adolescente aqueles que, aqui entra a regra geral, com quantos anos aquele indivíduo ainda é uma criança? Para ser qualificado como criança, aquele indivíduo ele tem que ter até 12 anos incompletos. Isso aqui é muito importante. As bancas, eu já vi muitas questões trazendo que são 12 anos completos. Está errado. É até 12 anos incompletos. A partir do nascimento até completar os 12 anos é uma criança. Por quê? Completou 12 anos, até os 18 a gente tem um adolescente. Ficou claro? Se eu falo que a criança nasce, ela é uma criança até 12 anos incompletos, ou seja, até 11 anos e 365 dias e 23 horas e 59 minutos, praticamente. Tá? Fez 12 anos, é adolescente. Entre 12 e 18 anos é caracterizado um adolescente. Fechou? Agora, essa é a regra geral. Por quê? Porque existe uma exceção que diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele pode ser usado para quem tem entre 18 e 21 anos. Eu não vou entrar no caso concreto aqui, mas pelo que eu pude pesquisar, é um adolescente, ou seja, uma pessoa que tem 17 anos, tá? E esse adolescente ele comete um crime. E aí, ele ainda é um adolescente, mas ele está próximo de se tornar um adulto. Então, ele é um adolescente, mas não é um adolescente bobo. Essa exceção, ela diz que no tratamento pós-crime, pós-infração desse indivíduo, apesar de ser um adolescente e estar próximo de completar 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele pode ser usado durante essa pena dele, dos 18 aos 21 anos. Tá? As provas não trazem esse caso concreto. Cara, o que é que você precisa saber? Criança, do nascimento até 12 anos incompletos. Fez 12 anos até os 18 é adolescente. Agora, essa é a regra geral, porque eu sei que existe uma exceção, que o ECA pode ser usado para quem tem entre 18 e 21 anos. Belezinha? Artigo 3º, tá? O artigo 3º, ele diz que as crianças e os adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo da proteção integral. Como assim, como assim, como assim? Bom, vocês precisam entender que os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana é aquele direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação. E que apesar da criança ela não ser maior de idade, ela já nasce com esses direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, só que sem perder, sem prejuízo da sua proteção integral. Então ela é aquela pessoa que tem os direitos que o adulto tem, não todos, lógico, mas os direitos inerentes à pessoa humana, só que sem perder a sua proteção integral, porque ela ainda é uma criança. Tá? O artigo 3º ele traz isso. E ele traz algumas garantias de oportunidade e facilidade para desenvolver o quê? Ele garante que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece que deve ser garantido o quê? A facilidade para desenvolver o físico, o espiritual, o mental, o moral e o social. Eu coloquei isso aqui como FEMS, tá? Então, o artigo 3º, além de tratar sobre os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem ter o prejuízo da proteção da criança, também deve ser garantido oportunidade e facilidade para desenvolver o FEMS, que é o físico, o espírito, a mente, a moralidade e o social, tá? Físico, espiritual, mental, moral e social. Até porque, galera, nós somos um resultado de uma construção disso aqui tudo. Nós temos o nosso aspecto físico, nós temos o nosso aspecto espiritual, nós temos o nosso mental, aquilo que a gente acha que é moral e aquela habilidade social, a nossa conduta vista da sociedade. Isso tudo aqui é a definição do que a gente é. Se a gente perde o mental, nós não somos mais o mesmos a partir disso. Tá? Então, quando eu digo que deve ser garantida essa oportunidade e facilidade para desenvolver o físico, espiritual, mental, moral e social, eu estou falando assim, cara,
deve ser garantido a essas crianças o desenvolvimento dela mesma, tá? Sem nenhuma intervenção física, sem nenhuma intervenção espiritual, sem nenhuma limitação mental, moral, para que a sociedade tenha uma integração entre a sociedade, certo? O artigo 4º, ele trata dos direitos da criança e do adolescente de maneira igualitária e sem discriminação, tá? Isso aqui é óbvio, né? Mas eu trouxe algumas coisas aqui que pode cair em prova. Pacotinho, tá? Sem discriminação de quê? Pacotinho 1. Vou botar aqui, pacotinho 1. Sem discriminação de cor, etnia e raça. Pacotinho 2. Sem discriminação de crença, religião e condições financeiras, tá? Porque assim, aquelas listas de sem discriminação de... Cara, me fugiu a mente, mas tem coisa que é óbvia, tem coisa que não precisa nem dizer. Mas eu fiz questão de trazer, olha, para ser mais intuitivo possível, eu fiz um pacotinho 1 que vocês vão unir, cor, etnia e raça. Cor, etnia e raça. E no pacotinho 2 a gente trata sobre crença, religião e condições financeiras. Crença, religião e condições financeiras. Beleza? E no artigo 5º e último, eu trato sobre... O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz o dever e os direitos da criança e do adolescente. Ou seja, ele traz os direitos, mas ele diz que é dever de alguém assegurar esses direitos. Então vamos lá. É dever da família, comunidade, sociedade e poder público. De novo, é dever da família, botei aqui 2 pessoas, da comunidade, 5 pessoas, 6 pessoas, sociedade, que é nossa querida sociedade maior, né, o nosso bairro, a nossa cidade, e o poder público, que é a união de estudo. Então é dever da família, comunidade, sociedade e poder público assegurar com absoluta prioridade a garantia dos direitos à procure adile. Que diabo é procure adile? Bom, vocês querem decorar os direitos da criança e do adolescente? Direito à profissionalização, cultura, respeito, direito e liberdade. Tá? Procure adile. Direito não. Dignidade. 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 Tá? Então é isso. Procure adile. Pro de direito a se profissionalizar. Pro de profissionalização. Cu de cultura. Re de respeito. De dignidade e li de liberdade. Procure adile. Por que eu coloquei esses direitos? Porque esses direitos eles não são óbvios. Se eu chegar aqui e dizer o direito à vida, você, que legal, eu sei que isso aqui deve ser garantido, isso aqui é um direito. O direito à saúde, o direito à educação, à alimentação. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui, quando você bate o olho, lógico que não tem como você dizer que isso aqui não é um direito da criança ou adolescente. Agora, o procure adile são os mais sofisticados, você precisa decorar, que é a profissionalização, não é tão intuitiva assim. Cultura não é tão intuitiva assim. O respeito, até que é intuitivo. Dignidade, até que é intuitivo. E liberdade também. Mas o procure adile, juntamente com os deveres das pessoas, ou seja, da família, comunidade, sociedade e poder público. Assegurar isso com absoluta propriedade, os direitos da procure adile e os óbvios que a gente falou, bom, basicamente é isso que eu enxergo de mais importante para vocês saírem, né, sabendo qual é a alma, qual é o core, qual a parte principal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é isso, pessoal. Vimos aí a importância de vocês terem visto e estudado a LDB. Vimos aí a importância de fazer conexões entre as matérias, tá? E se você, repito, se você fez uma boa preparação da LDB, vendo a aula 1, a aula 2, lendo o PDF que eu tenho, vocês vão conseguir adquirir muito recurso para responder as questões, porque vocês viram aqui que basicamente tudo se repete. No mais, muito obrigado, é um prazer aqui estar acompanhando vocês nessa jornada, fiquem com Deus e excelentes estudos. Um abraço.